Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Para viver meu sim. Eis-me aqui, Senhor. Semear a misericórdia. Eis-me aqui, Senhor. Vocação, um dom de Deus. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, e vos estabeleci para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. A vocação é um dom de Deus, que não faltará à Igreja. Esta confiança perpassa toda a exortação apostólica Pastores Dabo Vobis, retomando e reafirmando as mesmas convicções dos bispos que assim se manifestaram no Sínodo de 1990. Jesus Cristo, como cabeça da Igreja e único sacerdote, constituiu um povo sacerdotal e escolhe a quem Ele quer para participar de um modo particular de seu sacerdócio, para serem pastores da comunidade e tornar visível a sua presença e atividades salvíficas no mundo. O dom do sacerdócio deve ser acolhido pelo vocacionado com generosidade e abertura, sem impor condições pessoais e sempre em submissão filial às normas e condições que a Igreja requer, sabendo que ele conta com a graça de Deus para vencer todos os obstáculos que possam se colocar no seu caminho de resposta ao chamado de Deus. A Pastores Dabo Vobis apresenta também a vocação como um mistério da graça divina, onde está envolvido o relacionamento do homem com Deus. É um apelo que se dá no mais profundo da sua consciência, sem, no entanto, deixar de ser eclesial. O presbítero, mais que uma vez, é apresentado como homem escolhido dentre os homens, nos mais variados ambientes e culturas, segundo o seu tempo e sujeito às sombras e às luzes de cada época. O discernimento no acompanhamento vocacional torna-se assim fundamental para que o vocacionado possa se libertar de qualquer contravalor assimilado e, ao mesmo tempo, se fortaleça na sua identidade de ministro de Cristo e da Igreja, sempre em atitude de abertura e de sensibilidade para com seus irmãos e irmãs, enriquecendo-se com a rica tradição da Igreja, de tal forma que possa ser formado como autêntico ministro de Deus. Daí é que dizemos que existe seminarista e seminaristas. Muitos são os que poderiam chamar de seminaristas, mas que na verdade não o são. Hoje, mais do que nunca, faz-se necessário que abandonemos de uma vez por todas o nível das aparências. Há seminaristas que o são por vocação, dom de Deus. Há seminaristas oportunistas e ocasionais que não são verdadeiros. Estão prontos externamente até moquear uma falsa opção, mas seu pensamento é só aproveitar do tempo que gratuitamente é oferecido. A propósito, conheço uma capital do sul do Brasil que muitos chamam de Roma brasileira. No entanto, a maioria dos que aí vivem não conseguem fazer tais distinções, sendo misericordiosos demais para com todos os que levam o nome de seminaristas. Mas qual é o perfil do verdadeiro seminarista, da semente que Deus quer realmente que brote no coração da Igreja? O próprio nome revela sua identidade. São realmente sementes. Uma vez lançadas ao solo, estão para morrer e dar a vida. Toda semente possui em si uma vida que é comunicada. Com o homem vocacionado, a fecundidade transcendental se dá do mesmo modo. Caso contrário, esgotam-se as possibilidades humano-divinas, os dons, e chegam às misérias e com elas provavelmente a perda do sentido de toda a vida. Se ela apodrece, minguam as possibilidades do ser e não se vive a razão de uma verdadeira existência. De repente, sucede a mesma coisa
que aconteceu com um atleta que, para participar mais descansado das Olimpíadas, entrou em férias e deixou de treinar durante esse período, obtendo resultados desalentadores. Partindo das colocações acima e à luz do Evangelho de Lucas, podemos destacar algumas ideias que são indispensáveis para o amadurecimento da vocação de um seminarista. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para dar a liberdade aos oprimidos e proclamar o ano de graça da parte do Senhor. Portanto, primeiro, o seminarista deve ser um homem que cultive convicções profundas de fé, alimentadas no encontro diário e pessoal com Jesus Cristo. Segundo, mistagogo, um facilitador do encontro da comunidade com Cristo, amor a Deus e à Igreja. Terceiro, homem que sabe cuidar, acolher, consolar, chorar e que caminha com os homens e mulheres de seu tempo. Quarto, homem capaz de cultivar a sensibilidade e o compromisso de estar com os pobres e ser pobre com os pobres. Quinto, que seja capaz de dialogar com todos, com todas as ciências, também com aqueles que pertencem a tradições culturais e religiosas diferentes, no respeito à pluralidade e que não imponha seu pensamento, não seja dono da verdade e nem queira sempre justificar seu modo de pensar e agir. Sexto, homem afetivamente maduro, capaz de relacionar-se construtivamente com pessoas de ambos os sexos, diferentes idades e condições sociais. Sétimo, homem que ama e gasta a vida pelas pessoas, pelas comunidades eclesiais, as pastorais sociais, os movimentos populares eclesiais, num processo participativo, sendo um futuro presbítero cidadão. Oitavo, que valorize e participe de grupos de seminaristas que estudam, rezam e cultivam sadios e maduros momentos de gratuidade. Nono, cultive a mística da caridade pastoral, valorizando o modelo de igreja toda ministerial que encontra sua força na Eucaristia, na Palavra de Deus, no compromisso sócio-eclesial e no plano da ação evangelizadora de cada diocese que pertence. Décimo, que não se alia aos opressores e muito menos seja omisso diante das inverdades, quer sejam da sociedade civil como da Igreja. 11º, cultive a espiritualidade segundo a caridade pastoral, fazendo a síntese entre a ação e a contemplação. A oração deve levar uma ação pastoral mais comprometida e esta um rezar mais autêntico e radical a partir de Cristo, bom pastor. Rezar com força como a mulher que toca na barra do vestido de Jesus. Quem me tocou? 12º, que utilize os meios de comunicação para construir o novo e não para proveito próprio. 13º, discípulo, missionário, solícito às necessidades da missão da Igreja e homens de comunhão. 14º, enfim, enquanto aguarda novos céus e nova terra, seja sua missão alimentar a fé, a esperança, o amor, a justiça, o perdão, a solidariedade como Jesus Cristo, que passou fazendo bem e que veio para servir e não para ser servido. Na verdade, podemos dizer que o futuro presbítero é chamado a ser homem de Deus, despojado e servidor. Existem hoje uma grande variedade de barreiras que podem impedir uma resposta generosa ao chamado de Deus. Entre elas, destacam-se o materialismo, o secularismo, o individualismo, uma moral permissiva que impera na sociedade, aliadas a algumas visões distorcidas de Deus, do homem e da natureza da vocação. Tais realidades geram uma crise vocacional difundida grandemente no seio da comunidade eclesial. A pastora Idabo Vobes, no entanto, salienta que esta é uma expressão de outra crise mais profunda ainda, a crise de fé. É tarefa da Igreja apresentar uma correta imagem de Deus e da vocação cristã, dissipando dúvidas e refutando ideias distorcidas e unilaterais,
sobre o ministério sacerdotal, criando assim as bases para que possam reflorescer as várias vocações na Igreja e dentro delas a vocação sacerdotal. Esta é uma tarefa que a pastoral vocacional articulada e animada possui no seio da comunidade eclesial. O documento destaca a importância da direção espiritual neste processo de resposta e discernimento vocacional, que pode ser ajudado, em alguns casos, pelas ciências psicológicas, sem, no entanto, substituí-la. Ouve-se falar de crise de identidade, de crise de vocações, de formação. Há muita gente deixando os seminários, tanto os católicos como os protestantes, e a maioria expressa uma razão de fundo que nos faz pensar: eu não tinha vocação? Entrar em crise é um processo normal de quem se encontra num processo de formação, porém a não ultrapassagem desse momento histórico já é uma incapacidade que pode resultar tanto da personalidade do indivíduo quanto do processo formativo. Nem tudo pode ser perfeito, nem tudo pode ser bacana. Disse que os ex-seminaristas não tinham vocação? Sinceramente, não acredito nessa afirmação, pois, de modo geral, não é um motivo real de uma saída. Para alguns isso pode ser um verdadeiro, mas com a maioria acontece que não foram cultivados ou não se deixaram cultivar, esquecendo que são sementes e que uma semente requer alguns cuidados para crescer adequadamente. Abandonemos de uma vez por todas certos comentários, tais como: esses caras deram nó na igreja, entraram no seminário já pensando em sair. Por vezes, os que saíram tinham boas intenções e não lhes faltavam propósitos, mas lhes faltou perseverança. Mesmo que perseverassem, não chegaram a perseverar de verdade. Esforçaram-se em perseverar durante algum tempo, talvez no seminário menor ou na filosofia, porém não desenvolveram esse esforço no sentido de converter a ideia num ideal de vida. Com o passar dos anos, aqueles heróis são agora como João Batista, caniço no deserto. Um dia caíram em si e perceberam que não era mais possível continuar. Ainda que os irmãos da comunidade lhes apontassem a certeza de que eles faziam mal em ir embora, não deixaram de partir. Daquele momento em diante, esse tipo, o ex-seminarista, é para todos os que o interrogam um homem necessariamente sem vocação para as coisas de Deus. Dos tempos idos, recordo vivamente a crise de muitos irmãos de comunidade, e entre eles encontrei sempre aqueles que eram como para-raios e, apesar das dificuldades, não afrouxaram o cinturão, caminhando com firmeza, sem titubeios. Já me dediquei há um tempo a estes. O seminarista só é verdadeiramente a partir do instante em que aceita ser semente nas mãos de Deus e de seus formadores. Temos que florescer no lugar onde Deus nos semeou. Por que não dizer barro na mão do olheiro? Com a mesma potencialidade da semente que rompe o solo, deveríamos libertar-nos de nossas misérias e buscar mais alto. Sabemos que uma semente não precisa contar histórias para viver. Ela possui a vida em si. Assim também nós fomos agraciados, porém nos habituamos a nos enganar a nós mesmos, vagando de reunião em reunião, de encontro em encontro, tentando dar razão a uma esperança para que muitos pensem que o essencial se escondeu para que o supérfluo entrasse de cara lavada numa maior. Longe de aprovar o comportamento dos que seguem isso como norma de vida, de repente tudo se faz por debaixo. Entendamos, de uma vez por todas, que em termos de vida, tanto pessoal como comunitária, a radicalidade evangélica não é uma questão de temperamento, mas uma questão de identidade. Aos que deixaram o seminário, um apelo e uma recomendação. Um apelo para que demonstrem estima sincera pelos religiosos e pelas religiosas, ajudando-os e estimulando-os em sua vida de consagrados, colaborando em suas obras e atividades. Uma recomendação para que promovam e apoiem as vocações de especial consagração, não colocando nenhum obstáculo à ação divina. Cuidem para que cada um responda com a máxima liberdade à própria vocação. Aos que seguem perseverantes, que Deus os confirme em suas lutas diárias na vocação para a qual foram chamados. Recordo-lhes um dever de Estado. Somos os primeiros promotores vocacionais. Lembrem-se de que não existe nenhuma vocação sem o apoio de alguém.
Recordo-lhes isso porque muitas vezes temos pecado por omissão, e se continuarmos a ver o barco passar, não estaremos isentos das consequências que advirão sobre nossas pessoas, sobre nossos institutos e congregações, assim como sobre toda a igreja Partiremos as preocupações do Papa e empenhemos-nos no apostolado vocacional com um coração e uma só alma. É bom lembrar, ao finalizar este nosso colóquio, quando perguntar a Dom Pedro Causadáliga quais são os maiores entraves a serem removidos para quem deseja seguir Jesus Cristo, ele falava com toda firmeza, com toda serenidade: falta de oração pessoal, falta de gratuidade, falta de solidariedade fraterna, falta de pobreza evangélica e falta de esperança pascal. Eis aí uma pista segura para quem deseja de verdade tornar-se um homem de Deus. Não poderíamos finalizar sem voltar o nosso olhar à Mãe Maria, que muito soube congregar após a morte de seu filho aqueles que ele havia chamado. Maria Santíssima participou do sacrifício de Cristo sacerdote, que se ofereceu como vítima e altar, estando presente junto à cruz, simbolizando toda a igreja que oferece o culto perfeito ao Pai, por Cristo no Espírito e prefigurando o sacerdócio comum de todos os fiéis cristãos. Ela se torna modelo e inspiração de oração, de abandono, de ação de graças, assim como de fé, esperança e caridade e docilidade ao Espírito. Maria, a mãe de Jesus, é a serva do Senhor, empenhada de corpo e alma no fazer a vontade de Deus. Ela é modelo de consagração, de vivência da castidade e é ao mesmo tempo auxílio para o sacerdote. Ela é um modelo de virtudes e grande auxiliadora no peregrinar do sacerdote é chamado a percorrer. A ela nos confiemos numa prece, e que essa prece seja não só para a mim, sacerdote, mas para todos os sacerdotes. Seja a prece de uma Ave Maria.